Ao que tudo indica, o livro que eu vou criticar agora é o meu último livro de 2023 e vou dizer para vocês que eu fechei com chave de ouro esse ano com um autor que eu sou extremamente apaixonado e vocês já sabem quem é. Mas antes de falar o que eu achei sobre esse livro clássico do mestre, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora um bom Stephen King. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é com grande prazer que eu trago a crítica do livro Salem, do Stephen King, escrito em 1975, considerado o segundo livro do mestre. Eu falo considerado porque eu fico um pouco na dúvida, afinal teve o livro A Longa Marcha, que é considerado como o primeiro, então eu estou um pouco perdido, eu não sei se o primeiro foi o Carrie, A Longa Marcha, e se foi A Longa Marcha, esse aqui é o terceiro livro publicado do mestre. Eis que aqui a gente tem uma história clássica de vampiros que, na verdade, pelo título poderia não ser contado dessa forma, afinal o grande vampiro vai aparecer lá para longe das páginas, lá pela metade do livro, e todo o resto é contado a história da cidade de Salem Lot. Cidade essa que tem diversos personagens e diversos segredos. Aqui a gente conhece o personagem do Bill Mears, que é um escritor que viveu há 25 anos atrás lá na cidade de Salem Lot. Ele viveu quando criança. Ele decide voltar para escrever o seu grande livro esse baseado em uma casa sinistra que tem naquela região, que é a Mansão Marston. Essa da mansão tem uma história muito atípica de um grande desastre com diversas mortes que aconteceu ali naquele lugar, e esse cara fica meio que aficionado por essa história, por ele ter tido uma experiência fantasmagórica quando criança, que até hoje ele não entende. Só que ao chegar nessa cidade, ele acaba descobrindo que essa casa acabou de ser comprada por pessoas completamente misteriosas. E coincidentemente a sua chegada e também a compra dessa nova casa, diversas mortes começam a acontecer na Salem, que é uma cidade pequena, até então muito pacata. Primeiro desaparece uma criança, depois aparece uma pessoa morta de uma maneira muito estranha, e assim sucessivamente os corpos vão aumentando assim como um mistério. De imediato ele é um dos suspeitos dessa morte, só que a gente acaba descobrindo que há um mistério muito maior pairando, e principalmente um mistério noturno que começa a acumular novas vítimas. Eu falei para vocês que é um livro sobre vampiro, infelizmente, porque o título que veio para o Brasil foi A Hora do Vampiro, e aqui a Suma trouxe o título Salem, que faz muito mais jus a essa história, que é muito de suspense, então demora muito para a gente saber de fato que é uma história vampiresca. A gente vai ter uma história de terror típica dos anos 70, dos anos 80, onde o grande mistério só vai aparecer lá pelo meio da história, e isso torna tudo muito mais interessante. Para quem é fã de King há muito tempo, sabe que o King é considerado como um autor prolixo, ou pelo menos assim o era. E aqui a gente encontra toda essa prolixidez do King ao contar a vida de diversos personagens, o que pode fazer com que a primeira parte desse livro seja meio chata. Só que se você é fã do mestre, sabe que uma das coisas que ele sabe fazer muito bem é a criação de personagens. Então todo personagem que está aqui, criado à sua maneira, tem a sua justificativa que vai ser revelada lá na segunda parte do livro, e isso faz com que a história seja muito saborosa ou muito assombrante. Aqui a gente encontra o King de fato na veia do terror, com cenas muito explícitas de sangue, de morte. O King não tem piedade de ninguém aqui, indiferente se são casos amorosos, crianças, adultos, velhos, realmente todos são vítimas desse ser que paira pela noite. E ao contrário do que nós estamos acostumados no século XXI, com esse vampiro mais romanceado, aqui de fato vai ter um vampiro mais voltado para o Bram Stoker, aquela coisa meio pesada, realmente de um ser maligno. Eu gostei muito dessa história, amei reencontrar o mestre, não é o meu livro favorito, eu já li muita coisa dele, confesso que tem outras obras que eu gosto mais, só que foi bom voltar a ler o Stephen King como ele era na sua época prolixa, com tanto tempo preparando personagens e também ambientado na cidade de Salem, que é uma das cidades mais famosas do King na história do horror. Então é bem interessante. Tem essa coisa dos personagens muito bem criados, eu gostei muito do personagem do Bill, tem também o personagem de uma criança que tem um papel muito importante na história, também do Padre Callahan, que apareceu lá na Torre Negra. Eu gostei muito de rever esse personagem, por mais que ele tenha aparecido a primeira vez aqui,
e eu tive até mesmo vontade de ler pelo menos essa parte lá da torre, para eu lembrar como esse personagem apareceu. Eu sei que ele está em algum momento ali pelas portas que o Roland acaba abrindo lá na Torre Negra, e é bem interessante rever personagens como sempre no universo do King, que é muito interligado. Então, caso você queira ler um livro do King bom, vale muito a pena. Essa edição da Suma, ela está muito bem escrita, muito bem traduzida, então a linguagem ela é bem palatável para os dias atuais, e é um bom ingresso para você que está buscando um livro de terror que te assombre à noite, porque tem algumas cenas aqui que me deixaram bastante incomodados. Então eu finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha outra dica de filme, série ou livro, escreva aí embaixo, que eu vou ficar muito curioso e muito feliz de ler cada comentário de vocês.